introdutória para vocês, se vocês já atuam na educação, né? Porque quando a gente começou a disciplina nesse período, aqui na Unileia, né? E desde já, como é o meu primeiro encontro com vocês, assim, que vocês estão olhando essa boniteza de cara, né? Dar mais uma vez as boas-vindas a todas e todos vocês à Unileia, agradecer a presença, a confiança na equipe, a participação, né? E eu fiz essa pergunta introdutória sobre quem de vocês já tinha algum conhecimento com a educação, né? Por quê? Quem passou pela escola, né? E agora está retornando, ou quem estagiou, né? Enfim, muito provavelmente, eu posso dizer assim, sem a menor chance de estar equivocado, de que vamos encontrar um cenário completamente diferente nas escolas, né? Claro, por um motivo óbvio, devido à pandemia, né? E isso é um marco histórico nosso e até uma razão de ser nossa aqui, né? Esse encontro síncrono que foi combinado com a Luciana, com a professora Luciana e comigo, não só com a ideia, né, de prática, de pensar em dirimir dúvidas, em falar de conteúdo, mas também da gente ter um acolhimento, ter um momento nosso de nos olharmos, né, nas nossas identidades que são plurais, elas são muito diferentes em alguns aspectos e muito semelhantes em outros, né? Então eu estou olhando agora para o Dorival e tem essa cena do quintal de fundo da sua casa, né, Dorival? Eu estou entrando na sua casa, você está entrando na minha, né? Ou seja, é uma reunião que ela não é feita só no espaço escolar. A gente poderia ter uma reunião de conselho de classe, com Dorival, com Taluana, com Rafaela, com Talaine, com Thaisa, Luciana, todo mundo. Mas a gente já está no mundo virtual, né? Que é uma realidade, e catalisada, acelerada devido à pandemia. Então, isso é um aspecto, né? Todos nós estamos vivendo um momento muito assim, interessante, que eu posso dizer, né? Um momento de angústias, né? Em que a gente está acometido, né, por ansiedades, né? Tem colegas nossos que têm alguns transtornos ligados, por exemplo, à depressão, né? E não é mimimi, né? Não é uma frescura, é uma especificidade, né, psicobiológica que merece respeito, empatia e que a gente tem que ter uma relação de afeto e compreender. Então, esse momento é um momento de acolhimento. Então, assim, o primeiro grande momento é da gente se identificar. Estamos com filhos em casa, mulheres em casa, maridos em casa, né? Eu estou aqui com a Taluana está aqui me dando aula, daqui a pouco passa o filho dela atrás, né, Taluana, se tiver, né? Porque é isso, né? A rede cai e tem uma série de coisas para resolver. Então, essa relação, né, de mundo lá, mundo cá, a gente tem toda uma transformação nesse momento. Então, a oportunidade desse momento, né, o que traz a gente aqui é esse momento de acolhimento, de empatia, de olharmos um para os outros, de podermos dizer um para o outro, um para a outra, né? E dizer, pô, tá difícil, tá osso, né? Tá marreta, tá muito complicado, mas a gente está junto. E eu sou um tributário, eu sou um crente de que só a solidariedade salva a gente das maiores agruras do momento atual, né? Seja da solidão, da ansiedade, da fome. A gente tem, inclusive, experiência de coletivos, de pessoas para tratar de fome, né? De pessoas que não estão podendo abrir comércio, não estão recebendo cesta básica, o auxílio emergencial não está dando, enfim. Então, a gente pensar a nossa solidariedade. Então, eu acho que a grande coisa, né, e que até a professora Luciana estava com o pano de fundo dela, que era do Paulo Freire, né, que é essa ideia de solidariedade. Como educadores, a gente não pode abrir mão disso, e eu acho que é um momento, a pandemia, de nós nos repensarmos enquanto pessoas, enquanto integrantes de uma coletividade maior que se chama sociedade. E aí eu agradeço desde já a presença de vocês aqui, em meio a inúmeros afazeres, né? E para a gente conversar um pouco sobre a atividade, né? E aí, o que eu estava falando para vocês sobre a escola diferente, né? O mundo está diferente pela pandemia, mas, além disso, ocorreram, né, algumas mudanças no campo da educação que nos está colocando agora aqui no dia 14 de abril de 2021, né, às 6h12
da noite, né? Talvez em alguns lugares ainda da tarde, falando sobre a proposta do nosso trabalho, o porquê do nosso trabalho, o porquê da mudança. Porque uma coisa que eu lembro foi uma colega nossa falar assim, não, mas no período passado foi assim, né? Era atividade 1, escrevia um conceito teórico, mandava para vocês. Vinha atividade 2, pum, mandava para vocês, baseada numa experiência dentro de uma escola ou num vídeo do YouTube devido à pandemia. E aí tinha 2 trabalhos, embrulhava e mandava, vocês olhavam, davam um comentário, a nota e retornavam para a gente. Opa, consegui uma nota máxima, passamos, tchau, projetos e práticas. Né? Só que, como eu falei que houve mudanças, né, para além de pandemia e outras coisas mais, a gente tem, primeiro, né, toda uma consolidação de uma legislação, de uma norma educacional que vai, inclusive, orientando o nosso fazer pedagógico. A nossa Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, a Lei 9394, de dezembro de 1996, ela sofreu mudanças. Ela foi atualizada no curso do tempo, né? E eu posso falar para vocês, quem vai atuar no ensino médio, são os itinerários formativos, é uma mudança, né? Outra mudança que a gente tem, né, que agora está se discutindo, né? Inserção de conteúdo de direitos humanos e direito da criança e adolescente no currículo escolar. Né? Um maior foco, maior atenção aos alunos deficientes ou especiais. Né? Não sei se já perceberam nas minhas postagens nessa sala, eu não costumo colocar aluno deficiente, apesar da gente ter os tratados, convenções e leis internacionais sobre deficiência. Eu coloco alunos especiais e especificidades. Tá? E deficiência é um conceito social. A professora Débora Diniz, da UNB, fala inclusive sobre isso, o que é deficiência no livro dela. E também faço uso de um autor chamado Howard Becker para tratar de pessoas, seres desviantes. Né? Por quê? Vamos lá. Nós aqui fazemos uso da oralidade, né? da expressão sônica verbal. Eu estou falando, o Dorival está me ouvindo, o Talona está me ouvindo, Luciana, né, Rafaela, Tailane está me ouvindo, Thaisa, todo mundo me ouvindo, bacana. Né? Então nós somos normais, nós somos padrão, nós somos típicos. Se entra alguém aqui na nossa sala e que é um surdo, a nossa visão, essa pessoa vai ser um deficiente. Mas vamos inverter a ordem das coisas. Imagina, por exemplo, Dorival entra comigo, como tem no Rio de Janeiro, aqui no bairro chamado Laranjeiras, entra comigo no Instituto Nacional de Educação para Surdos. Né, Júlio? E aí está todo mundo falando, se comunicando em Libras. Talvez o Dorival até consiga, mas eu não sou fluente. Eu entendo um pouco, mas não sou fluente. Né? Mas eles falam fluentemente, se comunicam, né? Atendem suas necessidades, seus interesses fluentemente em Libras, né? Na língua brasileira de sinais. E aí eu pergunto, quem é o deficiente? Sou eu que faço uso da expressão sônica verbal oral ou eles? Ou seja, o conceito de deficiência também está ligado ao lugar em que nós ocupamos, o lugar em que nós estamos. Por isso, inclusive, eu estou comentando com vocês que na nossa sala de aula eu uso muito termo especial, atípico, né, não padrão, com especificidade. Mas o que não é arrasado usar deficiente. Né? Mas onde é que eu quero chegar? Então, a nossa legislação, nossa LDB, ela preconiza, porque ela vai receber influência de tratados e convenções internacionais que vão ser ratificadas pelo Brasil, pelo Congresso Nacional e vão ser introduzidas na legislação educacional, falando que nós, professores, temos que estar atentos às especificidades e deficiências dos nossos alunos. Nossa sala de aula é múltipla. A gente vai encontrar alunos típicos, ditos padrão ou normal. Conseguem ler e escrever bem, né? Não tem nenhum transtorno, não tem nenhum comprometimento de ordem cognitiva, se comunica bem, segura bem no lápis, consegue apreender os conteúdos, mas a gente vai também ter aluno daltônico, que não reconhece cores, e prazer, meu nome é Robert, eu sou um daltônico, eu confundo azul com roxo, laranja com ocre, então se eu tiver uma aula com Rafaela, com a professora Rafaela de Artes, né, professora? Minha colega educadora, eu peço a você que, por favor, numere os lápis e coloque um Pantone, um cardápio de cores na sala, para que o aluno da educação básica possa identificar quais as cores e ser incluído e participar da aula, então, de educação artística.
Né? Porque quando eu pegava, por exemplo, um lápis da Faber-Castell, eu sabia que o 53 era azul marinho, o 55 era roxo. O 16 é laranja, o 22 é ocre. Então eu tenho tonalidade, eu sei, né? Da Caran-d'Ache tem uma outra numeração também, né? 36, 32, a gente vai recorrendo a isso, né? Temos alunos com TEA, transtorno espectro né? Autista, com autismo e Asperger, que é toda uma especificidade própria, né? Com o que pode ser definido com transtorno invasivo do desenvolvimento, porque, de modo, né, a pessoa ela tem uma série de comprometimentos, né, que podem ser desde sensório-motores até mesmo de comunicacionais relacionais, né, e do tipo de coisas banais, tá, Dorval? Nossa colega Taluana está aqui, bateu alguém na porta, e aí você vai abrir a porta, a professora Taluana vai entrar, a professora Taluana bate na porta, eu falo assim para você, Durval, por favor, abra a porta. E você abre a porta. Aí a Taluna, tudo bom? Ela entra. Aí eu tenho que dizer para você, Dorval, você pode fechar a porta, por favor? Ou então, Dorval, você pode sair da frente para que a professora Taluna possa passar? Então, coisas que parecem até hilárias, cômicas, aos nossos olhos de educador, não são, não devem ser. Né? Nós temos alunos com transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. É aquele aluno, aquela aluna que não para quieto na cadeira, fica tremendo perna, balançando perna. Né? Outros déficit de atenção, que ficam olhando pela janela, olhando nuvem, perdido no tempo. Alunos cadeirantes, né? Alunos cegos, sejam bipolar, cegueira monocular, ou então com baixa visão, com miopia, astigmatismo e outras coisas mais. Né? E uma série de outras especificidades dos alunos. Então a LDB preconiza isso e a gente tem um grande marco, gente, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vem aí mudando toda a forma do pensar e fazer pedagógico na educação básica, né? Desde a educação infantil até o ensino médio. E hoje a gente ainda tem o chamado ensino híbrido. A gente trabalha com materiais e conteúdos e ferramentas presenciais e digitais. A gente está dando aula para alunos do século XXI. Minhas filhas, eu tenho gêmeas, elas têm 7 anos. Elas sabem conectar tudo, ligar microfone, desligar microfone, ligar a câmera, baixar jogo, assistir jogo. Os nossos alunos são esses, né? Então, bem-vindo a todas e todos nós. Nós somos agora professores do século XXI. Né? Daí a nossa mudança metodológica na disciplina. Né? Se a Unileia, se vocês procuram a Unileia para ter um ensino de uma boa qualidade, e se nós, professores da Unileia, desejamos isso também, portanto, nossos interesses, eles confluem, eles se encontram, né? Então a gente tem que ter em mente toda essa atenção contextual, essa mudança contextual, essa mudança legislativa, essa mudança metodológica pedagógica. Então aquele modelo anterior de A1, A2, manda um PDF, manda um Word que a gente lê e devolve, manda nota, ele não cabe mais. Né? Por isso que a gente, quando coloca, gente, vamos construir um blog, né? Vamos construir um site. Né? O site e o blog, eles são materiais didáticos, eles fazem parte dessa educação híbrida, né? Da educação 4.0 ou 5.0 já, que envolve até inteligência artificial. Então eu coloco lá no Google educação especial, educação inclusiva, ele já me aponta por uma série de sites e blogs com conteúdo, que pode ter texto, pode ter vídeo, pode ter áudio de podcast. E aí, por exemplo, a nossa colega Tailane está na aula, né? E ela está lá, Dorgival, Taluana, Robert, hoje vamos falar sobre história. Tá? Vamos falar da Revolução dos Malês. Né? E a proposta dela, o plano de ensino dela, está para desconstruir, decolonizar o pensamento de que as populações escravizadas negras sempre foram passivas e dependentes de uma boa vontade, de uma alforria, mediante decreto imperial. E aí a Tailândia está trabalhando isso e ela quer trabalhar como havia movimento de insurgências e de indignação contra o escravagismo no Brasil. Ela dá a aula dela, depois ela fala, gente, convidei um professor chamado Dorgival, que está trabalhando isso também na escola, a gente gravou um podcast, a gente gravou um áudio falando sobre a revolta dos malês. Pois bem, o aluno sai da escola, ele bota o fone de ouvido, está no metrô, está no ônibus, indo para casa, então ele está ouvindo a aula dele.
ele está prolongando a aula presencial numa aula em movimento, numa aula online, numa aula à distância. Né? E tudo isso se mescla. Né? Então, qual foi a proposta nossa de todo esse contexto? Pensar numa atividade 1 e numa atividade 2 que contemplasse tudo isso. Né? Eu fico feliz, gente, que eu tenho recebido algumas mensagens de aquebrantamento no coração depois que eu coloquei aquele exemplo de atividade fictícia minha com um aluno de baixa visão. Eu coloquei lá na nossa plataforma, na sala de aula, eu coloquei, imagine o Robert fazendo uma atividade com o aluno de baixa visão. Né? E aí, então, aquilo ali é um passo a passo junto com os slides. Os slides vêm explicar direitinho como é que é. Então, a primeira coisa que a gente tem, né, para retomar, e professora Luciana, por favor, me ajude se eu esquecer. E desde já obrigado pela solidariedade, né? Pode deixar. O nosso trabalho pedagógico de formação e de reformação, que quem se forma, se reforma ao formar, já dizia o mestre Paulo Freire, na medida em que a gente está formando um ou outro, a gente está repensando e se reformando. Né? E qual é a ideia? Né? A ideia é, primeira coisa é planejamento. Né? A gente pode pegar, inclusive, o livro do mestre José Carlos Libânio, Didática, recomendo a quem puder ter em PDF ou impresso, que é um livrinho muito legal, básico, linguagem clara. Didática. Primeira coisa que a gente precisa, gente, antes da sala de aula, conhecer o espaço, conhecer o público. Para quem eu vou dar aula, quais são os meus alunos, onde a minha escola está localizada, qual é a comunidade da minha escola, quem é a diretora, quem é a orientadora pedagógica, a coordenadora, quem é a merendeira, onde é que aquela escola está situada, quem são os alunos, qual o espectro socioeconômico daqueles alunos, étnico-racial daqueles alunos, de formação daqueles alunos, dos seus pais, das suas mães também. E com base disso, então, eu começo a pensar num planejamento. Né? E, se eu estou pensando no planejamento, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, além do fazer, é compreender conceitos. Eu, Robert, vou trabalhar com educação especial e educação inclusiva, que são conceitos que se aproximam por um lado, né, mas que não são idênticos, não são iguais. Eu posso dar aula para alunos especiais numa escola especializada e posso dar aula para alunos especiais numa escola dita padrão, em que eles entram pela escola e são incluídos na escola. Então, eu tenho na sala de aula um aluno, por exemplo, com espectro autista, tendo aula junto com um aluno padrão. E aí eu vou trabalhar a inclusão desse aluno. Tá? E chamo atenção para vocês que a educação inclusiva é a educação inclusiva daquele sujeito, daquela pessoa que é dita especial ou atípica, né? Ou que não é padrão, ou que não é, como se dizia no tempo passado, normal, né? Mas também, inclusive, de todos nós, à medida em que a gente aprende com aquela pessoa considerada diferente no nosso passo. De ter a oportunidade de conviver e de fazer um mundo diferente. Então, a primeira coisa, qual seria, gente? Na atividade 1, planejar o trabalho. Então, lembra lá da nossa redação, quando a gente faz o Enem, faz o vestibular, faz a escola? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Primeira coisa, introdução, o que vem? Dizer sobre o que eu vou trabalhar. Ora, se eu vou trabalhar educação especial, eu tenho que definir, eu tenho que conceituar o que é educação especial. Nisso eu tenho, na nossa sala de aula virtual, na nossa plataforma, o material didático, um livro em PDF, algumas dicas de leitura que eu compartilho com vocês ao longo da nossa disciplina, do nosso curso, eu gosto de fazer muito isso, né? O que mais a gente achar no Google ou no YouTube ou no Vimeo, né, em vídeo, em material convertido, impresso, convertido em PDF. Então eu defino também educação inclusiva. Aí eu posso compreender onde educação especial e educação inclusiva se conectam e em que momentos elas se tornam apartadas. Né? Se eu tenho, por exemplo, um aluno autista, um aluno com síndrome de Down, um aluno com deficiência intelectual, nota de rodapé para quem não conhece, hoje a gente chama de deficiência intelectual, antigamente a gente chamava de retardo mental. Se eu tenho um aluno com deficiência intelectual que estuda numa escola especial, isso não é uma educação inclusiva. Porque esses alunos considerados atípicos, eles não estão estudando, não estão inseridos em atividade pedagógica juntos de alunos típicos, padrão.
Entenderam a distinção? Né? Então, primeira coisa. Outra coisa, o que é um sujeito deficiente, uma pessoa deficiente, o que é uma pessoa dita especial? E aí eu tenho que definir isso também. E mais algum conceito que eu queira definir. Tá? Olha, eu li todo o material. O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar um aluno com baixa visão. Então, eu tenho um aluno na sala, eu vou dar um nome para ele, Pedro. Eu trabalho numa escola e vou dar um nome para ele de Pedro. O nome dele é Pedro, tá? O nome dele é Pedro. Ahn, E aí, o que acontece? Ele é cego de um olho e tem miopia no outro olho. Ele tem 10 graus de miopia no outro olho. Ele não é cego, né? Ele é cego monocular, né? Então, ele está com a gente na nossa escola, né? Então, ele é um aluno especial, que requer uma educação especial. Então, vamos lá, o trabalho é desenvolvido com o Pedro a partir de uma perspectiva de uma educação especial. O que é educação especial? Educação especial, segundo do Carmo, 2019, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. No entanto, como o trabalho com o Pedro é desenvolvido dentro de uma escola da rede pública municipal de Olinda, para alunos ditos típicos, padrão, né? A atividade desenvolvida com ele, então, está dentro do escopo, dentro do espectro que a gente chama de educação inclusiva. Que, segundo Manuelis, a gente abre parênteses, né? Manuelis, vírgula, 2021, quer dizer isso, isso. Então, a gente conceitua com material de acordo com o material didático. Ou seja, vocês estão percebendo que é uma tarefa conceitual, uma tarefa teórica, uma tarefa prática. E a gente já vai exercitando escrita até para o nosso TCC, trabalho de conclusão de curso. A gente já vai aprendendo, já vai, né, desenvolvendo essa habilidade, essa capacidade de desenvolver um texto com introdução, desenvolvimento, conclusão, com planejamento, execução, a partir do que a gente está vendo na frente, que o nosso assunto é educação especial e educação inclusiva. E aí eu posso descrever o Pedro, né? E aí tem uma dúvida do nosso grupo, qual é? Um colega nosso disse, eu já trabalho numa escola, eu posso usar o nome da escola, posso fazer o trabalho com base na escola em que eu trabalho? Pode. A resposta é pode. Ponto. Claro, exclamação, parágrafo, mais, vírgula. Transforme o nome da escola real em nome fictício e o nome do aluno Pedro no nome fictício. Então, se a escola é Escola Municipal Machado de Assis, né? E Olinda, né, Dorgeval? Vou dar esse nome aí. Aí o que eu vou transformar? Escola Municipal Passárgada. Foi o que eu coloquei lá. E o Pedro, eu transformo ele em aluno, coloco no outro nome. Marco, Mateus, Paulo. E aí eu vou descrevendo. Como é que é o Pedro, gente? Qual é a especificidade do Pedro que me leva a crer que o Pedro tem baixa visão? Se eu tivesse essas informações, eu vou colocando esse trabalho, porque também é um trabalho descritivo. O Pedro, ele é um menino de 8 anos de idade, né? Ele se encontra no terceiro ano do ensino fundamental, né? Baixa visão, né? Ele, na hora de fazer as atividades, tem essas dificuldades, assim, 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 né? E aí você vai descrevendo. Legal, você fez isso? Aí você começa já a imaginar, hein, gente? Como é que seria um planejamento? E por isso que eu falei no José Carlos Libani, da didática, um planejamento de trabalho com ele. Como é que é feito um plano de trabalho? Como é que é feito um plano de trabalho? Eu penso no material didático, eu penso no ano letivo, no período letivo, quantas aulas durante o ano serão com eles, com os alunos? Penso nisso, né? Penso nas especificidades dos alunos, então qual os alunos eu vou, né? Eu falo muito com o Luciano, a gente conversa muito, eu estou acostumado, né, Luciano? Uma coisa que eu acho muito interessante de educação especial inclusiva, que pouco a gente dialoga, é mapeamento de turma. Vocês já ouviram falar em mapeamento de turma? Né? Eu pego os alunos, faço um levantamento das especificidades dos alunos, de todas as características, e vou alocando eles, vou colocando eles na sala de acordo com as suas características. Aí eu falo, poxa, é razoável eu colocar um cadeirante na última fileira da sala, longe da porta? É razoável eu colocar um aluno míope com baixa visão lá longe, na última fileira? Se eu tenho um aluno na sala, e eu conversei com a minha orientadora educacional, minha coordenadora pedagógica, e eu sei que esse aluno, essa aluna,
tem déficit de atenção, eu vou colocar próximo da janela para ficar olhando as nuvens? Né? Então, tudo isso é feito. Então, o planejamento ele envolve isso, planejamento de sala de aula e planejamento de conteúdo. Como é que vai ser feita a avaliação com esse aluno? Como é que vai ser o material didático? Olha, muito provavelmente, para não dizer certamente, o Pedro vai precisar de trabalhos e textos com aumento de fonte. Né? E aí, olha que coisa interessante, vocês estão inquietos por causa do blog. Eu posso fazer, gente, audioaula, audiobook e colocar no blog. Gente, olha só, trabalho de PPP1, Projetos e Práticas Educacionais 1, Educação Especial Inclusiva. Né? O que a gente está trabalhando, Rafaela, em ciências, com os alunos do 4º ano? Puxa, é isso, legal. Vamos fazer o seguinte, vamos gravar audioaulas curtas, de 10 minutinhos até, né? E falando sobre o conteúdo, para que aqueles alunos possam, né, que estão em trânsito da escola para casa, ouvir as aulas, dentro da proposta de ensino híbrido, mas também que aquele aluno Pedro nosso, de baixa visão, ele também possa ouvir as aulas e aprender o conteúdo. E voltar na aula seguinte e dizer, professora Rafaela, você falou isso lá naquela audioaula, poxa, legal, e aí, como é que... Pô, bacana, né? E aí, entendi. Né? A senhora falou na aula aqui, eu fiquei com uma dúvida, mas aí fui, estava ouvindo no áudio, pô, entendi, legal. Tem um filme lá, um vídeo lá, pô, bacana. Me ajudou, como é que eu faço composição, né? Monofásica, bifásica, trifásica, opaca, translúcida, eu posso fazer isso, trabalhar, pô, bacana. Né? Então, vejam, eu já começo a pensar de modo amplo. Então, eu começo a fazer o que primeiro? A reunir, para a nossa atividade 1, reunir todo o nosso material escrito, salvo numa pasta PDF, que eu consegui no Google, já começo a salvar. Se eu tiver algum achado também material no YouTube, o que eu posso fazer? O Vimeo, o que eu faço, gente? Eu clico na página, vou lá, no topo na página, na direita, né? E coloco salvar em favoritos. Já deixo lá guardadinho para voltar depois para ver direitinho. E aí eu tenho todo o material para, primeiro, conceituar a educação especial inclusiva. Antes que eu esqueça, a primeira coisa, gente, o que a gente faz no trabalho? Definir tema, não é mesmo? Né? Uma questão e definir objetivos. Primeiro, qual é o tema? Educação especial ou inclusiva. Uma questão, vamos pensar numa questão juntos. Né? Em que medida a educação efetivamente pode ser inclusiva com alunos com baixa visão? Né? E aí eu já tenho uma questão definida. Objetivos. Quais são os objetivos? Primeiro, definir educação especial. Segundo, definir educação inclusiva. Terceiro, quando a educação especial e a educação inclusiva elas se casam, são conexas e quando são distintas. Eu dei um exemplo, quando são promovidas escolas em espaços educacionais diferentes. A educação especial ela está presente na educação inclusiva, ela está na sala de aula. Você faz uso de apoio especial, apoio de profissional de educação especializada ali na sala de aula. Mas se ela vai ser inclusiva ou não, aí é outra história, outro problema. E definição também sobre pessoas, né? Ou determinado aluno, ou grupo de alunos que são tidos como deficientes ou especiais. E aí eu começo a escrever isso. Tá, escrevi, bacana. Aí eu já vou lá no meu primeiro momento, definir conceitos. No segundo momento, que eu falei agora que está meio que misturado nesse primeiro momento, que é o quê? Coleta de dados. Então eu já começo a fazer uma certa imersão na vida real ou na internet para coletar dados sobre os sujeitos, as pessoas, os alunos especiais ou atípicos. Se eu trabalho numa escola, eu já começo a escrever, já começo a rascunhar dados que me permitem articular a teoria com a realidade, com o que eu estou vendo na minha escola que eu trabalho. Né? Lembrando do anonimato dos alunos e do sigilo da identidade da escola. Tá? Outro ponto, qual é? Eu já começo a coletar material, se eu não puder ir à escola devido à pandemia, eu vou no YouTube e digito lá no canal de busca, Educação Especial Inclusiva com Alunos Surdos.
educação com alunos cegos, né? Educação com alunos autistas. E aí começa a aparecer um elenco de vídeos, e aí eu começo a emiscuir, começo a misturar, a mexer para ver o que vai me fornecer de informação. Aí eu olho, né, nesse momento, nesse segundo momento, aí eu olho e começo a descrever. Né? Ah, legal, a professora Vanessa, no vídeo do YouTube, tem a professora Vanessa, que está trabalhando a alfabetização com alunos autistas. Né? E autismo a gente tem vários graus, tá, gente? Eu, em 1980, vi um filme que eu recomendo a vocês. Tá no YouTube. Se chama Meu Filho, Meu Mundo, do Ron Kaufman, baseado em fatos reais. Ele ficava girando o prato e balançando as mãos. Tá? Mas o grau dele é de autismo severo. Né? Muito provavelmente não segura num talher, né, num lápis. Né? O processo educacional deles desse tipo de autista é muito mais difícil. Né? Mas tem gente, por exemplo, que eu posso estar no meu dia a dia aqui, convido para passar um ano novo na minha casa e tem uma crise no ano novo. Por quê? Não suporta fogos por causa do barulho. Oxe, tá assim por quê? Porque eu sou autista. Sério? Rapaz, eu nem sabia. A gente é amigo há tantos anos, tu nunca me falou. É, mas eu assumi minha identidade agora. Eu tinha um pouco de medo, de receio, né, de falar disso, de ser discriminado. Mas acho que chegou o momento de eu me assumir. E aí eu tenho dificuldade com algumas coisas. Por exemplo, mudança de rotina. Eu fico muito incomodado. Comigo tem que ter tudo muita rotina. Tem que escrever o que a gente vai fazer de segunda a sexta. Não, eu fico perdido, fico incomodado. Não gosto dos fortes. Não suporto. Né? Outro dia a Talona me convidou para a gente se reencontrar, né, Talona, numa pizzaria. Eu falei, não, Talona, eu não vou. Eu falei com ela, eu não vou porque eu não suporto lugar que tem muita gente transitando fazendo barulho. E são pessoas que estão entre nós. Né? Eu vi o vídeo pela internet. Vanessa, letramento, alfabetização com autistas. Eu começo a descrever. A professora Vanessa trabalha assim, né, explica que o autista ele não é um autista severo, que ele faz uso ele tem as seguintes habilidades, consegue pá. Mas como é que ela trabalha a alfabetização com ele? Ah, as letras dela, que ela utiliza para alfabetização, têm o mesmo tamanho, a mesma cor, para que esse aluno não fique preso nas variações das formas de tamanho. Se ela, por exemplo, colocar cada letra de uma cor, é provável que o autista vai ficar focado numa cor. Vai querer contar quantas cores, quantas letras tem a cor azul, quantas tem a amarela, quantas tem a cor vermelha, mais do que prestar atenção na sequência do alfabeto e das próprias letras. Eu começo a descrever isso. Opa! Então o que eu tenho agora, gente? Eu já tenho descrição dos conceitos. Sei que educação especial, educação inclusiva, o que é a pessoa especial ou deficiente. Tenho a descrição do que eu vi na minha escola, que eu trabalho, no meu vídeo. Agora eu faço uma análise. Eu pego esse vídeo, pego essa realidade e já começo a dialogar com a teoria. Eu começo a explicar a realidade de acordo com aquilo que eu estou analisando com os autores. Né? Amantuan, Diniz, Lamolha, né? E todas as outras. Né? Angela Virgulin, Cristina Deluc, que trabalham com alunos de altas habilidades e superdotação. Que a gente está falando aqui por isso, inclusive eu falo isso com vocês, que eu estou falando sobre o sujeito deficiente. O sujeito com altas habilidades e superdotação não tem, aparentemente, deficiências. Tem algumas marcações, algumas especificidades. Digo até a vocês que alguns diagnósticos são complicados, porque você tem umas fronteiras muito tênues entre autistas e altas habilidades de superdotação. Né? A grosso modo, se a gente quiser avaliar altas habilidades de superdotação, a gente pode ir nos 3 anéis de Renzulli, que é Joseph Renzulli, né? Que é habilidade acima da média global ou específica para determinadas atividades. Foco na atividade, ou seja, ele persiste na atividade enquanto ele não termina, ele não se dá por sossegado e fica ansioso. E o outro que é a criatividade. O indicador, o marcador mais fácil de você diagnosticar no autista de altas habilidades é que o autista não cria. O altas habilidades ele cria. Né? Mas o autista é fantástico para determinadas habilidades e determinadas funções. Né? É muito bom que na nossa empresa, na nossa escola, nós temos colegas autistas. Né? Nos ensinam muitas coisas. Então eu tenho
Olha só, gente bonita, já tem todo o referencial teórico que eu preciso, tem o campo, que é o vídeo ou a escola que eu trabalho, né? E também não precisa ser na escola, não. Tá? Tava até conversando com a Talona antes de vocês chegarem na Talona, né? Pode também ser dentro de uma ONG, tá? Dentro de um espaço que não seja uma escola. Pode ser em qualquer espaço educativo. Se tiver uma escola, melhor. Mas se tiver qualquer espaço... educação dentro de uma aldeia quilombola. Tá valendo. Tá? De uma aldeia indígena. Tá valendo. Tá? Aí eu já tenho isso. Então eu já tenho a minha A1 aí feita, gente. Já tenho o texto escrito. E é isso que eu vou mandar pelo link. Adicionar atividade. Adicionar tarefa. Mas olha que coisa interessante. Enquanto eu estou fazendo minha atividade, e nós, na nossa sala, nos mobilizamos pelo WhatsApp, pelo Office 365, né, pelo e-mail, ou então pelo nosso fórum de apresentação, da nossa plataforma, da nossa sala, nós fizemos um grupo. Fizemos uma dupla, uma trinca, um grupo de 4, 5 até 6 no máximo, né, gente? Lembrando, posso fazer o trabalho sozinha? Porque minha rotina não casa, fica difícil, ou eu tenho vergonha? Pode. Não é recomendável, porque um dos aspectos, inclusive eu volto à BNCC, é desenvolvermos atividades nos nossos alunos e nós, professores, a aprendermos a trabalhar em grupo, a fazer uso da comunicação, a desenvolver nossa habilidade socioemocional. Compreender que em determinados momentos a nossa opinião vai prevalecer, em outras não. Vamos construir um blog e o banner do nosso blog ele vai ter um nome do nosso grupo. Né? E aí a Rafaela escolheu o nome, a Luciana concordou com o nome da Rafaela, a Thaisa concordou com o nome e eu, Robert, discordei. Mas eu tenho que ter inteligência socioemocional de compreender que eu trabalho em grupo, né? E que o nome foi escolhido por um determinado critério, no caso, o critério da maioria. E faz parte do jogo social. A nossa vida toda é construída nesse jogo social. Então, aí eu já tenho o material escrito e, paralelamente, a partir do segundo momento, quiçá até do primeiro momento, eu já comecei a pensar como desenvolver um trabalho, uma curadoria digital. Vocês viram lá? Curadoria digital? É isso. É pensar, para além desse trabalho escrito, enviado em PDF, no Word, no formulário, a construção de um site, num blog. E aí eu posto no Blogspot, posto no Weebly, posto no WordPress. Tem um site que eu gosto, até tem o meu site também no Wix, em que ele coloca vídeos, som, etc. Uma coisa muito interessante, matéria em PDF. E aí eu posso, inclusive, colocar a minha atividade lá, gente. Apesar do prazo da postagem definitiva do blog, do site, definitiva, ela está junto da data da atividade 2, pedimos que já agora nós coloquemos o esboço do blog, o esboço do site, para que a gente possa fazer uma interlocução. Aí eu já estou fazendo o blog, estou fazendo meu site, aí eu falo, e aí, Tailane, o que você achou do meu blog? Pô, achou legal? Gostei, achei bacana. Aí a Thaisa vem, pô, achei legal, mas eu senti falta disso. Aí eu vou lá no login no meu blog, baseado no que a Thaisa falou, já dou uma alterada, dou uma melhorada. Né? Então a comunicação está sendo feita, o fazer pedagógico junto está sendo feito. Então vocês percebem que a gente está trabalhando a parte escrita, impressa, e está trabalhando a parte virtual. E isso a gente vai fazer em sala de aula com nossos alunos, com as nossas alunas. Quando tiver feira da vida, feira de ciências, né? A feira de inglês. Né? As minhas filhas estudam na escola, tem um tal do Spanglish, que é o espanhol com inglês. Apresenta um trabalho. Né? Olimpíada de filosofia na escola. Trabalhos de história, que seja, geografia, matemática. Matematizando. Pá! Projeto Matematizando. Vamos lá. Os alunos colocam problema, resolução de problemas. A gente coloca isso. Além do material impresso, vão participar, vocês vão gravar um vídeo. Vamos colocar no blog da escola, no site da escola. Compartilhar com as pessoas. É claro que tem algumas implicações legais, né? Uso de imagem de aluno, de identidade, enfim. Mas, para além disso, a gente já vai colocando. E a gente vai desenvolvendo, vai dialogando, já vai tendo material. E uma nota de rodapé que eu vou deixar para vocês, que eu comentei lá na nossa sala, muito importante, gente.
Isso entra no nosso currículo Lattes. Ao médico está querendo se candidatar para uma bolsa de iniciação científica na graduação, né? Receber um dinheirinho, uma ajuda de custo para desenvolver um projeto, para aprender mais. Quero me candidatar para uma pós-graduação de especialização para o mestrado, blog, site, está em tecnologia, material educacional, material publicado. Eu vou lá na plataforma Lattes, né? E coloco lá. Vocês sabem o que é a plataforma Lattes no CNPq? Se vocês colocarem no Google Lattes, é uma plataforma científica. Aquilo ali é toda a nossa ficha acadêmica. Tudo que a gente desenvolveu desde quando a gente entrou na faculdade. E, ó, digo para vocês, tem escola que não pede nem mais o currículo Vitae, já pede o currículo Lattes. Quer saber o que você desenvolveu na carreira. Né? Aí eu estou na frente do Orgival, é o coordenador do ensino médio. Falei, ô Robert, tudo bom? Você veio aqui na minha escola e tal, prazer em receber. Recebemos o teu currículo de professor de filosofia. Vai com a gente, e aí? Né? Bacana. O que você pensou para trabalhar em filosofia com os alunos? Como é que você pensa no trabalho de filosofia com os alunos do ensino médio? Vamos conversar sobre isso depois, sim. Daqui a pouco eu concluo para a gente abrir os debates. Tá? Obrigado pela participação e presença, gente. Valeu, Dorival. E aí eu chego na frente dele, o coordenador, e ele fala, como é que você pensa a educação para os alunos do ensino médio na contemporaneidade? Olha só a pergunta que ele me fez. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ora, como eu estou dentro da Unileia, já fui formado em Pedagogia, Letras e História na Unileia, eu já sei como é que funciona a coisa, já sei o que é a BNCC, recomendo que vocês leiam. Eu vou ver se até compartilho o link com vocês. Né? Então, vocês vão ler a BNCC. Vocês já sabem, BNCC, professor, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que pensar que o ensino, ele trabalha conteúdos práticos, né, do fazer ali cotidiano, dentro da sala de aula, mas ele é para além de muros, ele é para além da escola. A gente, para os alunos médios, do ensino médio, a gente tem a questão do Enem, do vestibular. Né? Mas, para além disso também, a educação é educação para a vida. Né? Tem várias competências e habilidades que a gente trabalha agora, inclusive, à luz da BNCC. Né? Inclusive, pensando nisso, eu montei um blog, né? Eu tenho um blog lá em que tem uns conteúdos, uns vídeos, uns áudios, né? Um canal de interlocução com os alunos, e as pessoas colocam lá suas dúvidas, eu respondo, a gente interage. Pô, legal, interessante. Aí você já saca do seu currículo, da sua carteira, né? O link, ou então o QR Code, que é aquele símbolozinho de QR que você vê nas mercadorias quando você vai ao mercado, um quadradinho, né, cheio de quadradinho dentro, coisa. Você saca pro cara, o cara pega o celular dele, passa ali no seu currículo, já dá uma acessada no seu site. Essa é a educação do século XXI. É claro que a gente está falando de realidades distintas, né, gente? Eu estou falando, por exemplo, de uma entrevista numa escola de ponta, que sai das vezes da rede privada, né? Mas algumas escolas da rede pública, a gente tem realmente um ensino de excelência, né? E também não é porque a educação ela é popular que a gente tem que pensar como uma educação de segunda categoria. Nós temos um compromisso como educadores e como educadoras de engajamento de transformação social, inclusive dos alunos com quais nós lidamos. Uma responsabilidade. Então, eu já tenho isso. Já pensei em fazer o blog. Vou lá, escolho. Aí tá eu e Thaís no mesmo grupo. O que a gente faz? Vamos colocar no Wix. Vamos lá, registra no Wix, coloca o nome direitinho, os dados direitinho, dá o nome pro blog, né? Dá o nome pro blog, vai lá, já começa a preparar conteúdo, já começa a colocar. Qual é a primeira coisa que a gente vai colocar? Bota a foto da gente lá com a nossa qualificação. Oi, eu sou Robert Segal, de Niterói, tenho formação e licenciatura nisso, experiência nisso, sou aluno da Unileia. Eu sou Thaisa. Eu sou Luciana, isso. Aí já coloca lá até a atividade do trabalho 1. Olha, nós fizemos uma atividade, um estudo de campo. Né? Qual foi o nosso estudo de campo? Nós fizemos uma pesquisa na internet com alunos com determinada especificidade e a partir da conceituação e descrição da realidade, a gente fez análise dessa realidade, dessa prática pedagógica, baseada nos seguintes autores, tal, e chegamos à seguinte conclusão parcial. A conclusão ela nunca é definitiva, né? Parcial. E aí, vai e escreve. Compartilha com todas as nossas turmas o link.
todos nós seremos felizes e brindadas em poder acessar o site e aprender com todas vocês. É o compartilhamento de conhecimento, gente. Né? Que os grandes teóricos da educação vão falar. Maria Montessori vai falar disso. Paulo Freire vai falar disso. Né? Lev Vygotsky, quando fala em zona de desenvolvimento proximal, o que é isso? Os alunos aprendem em contato, junto com os outros. A grosso modo, quem sabe mais ensina quem sabe menos, ou quem não sabe aprende com quem sabe mais um pouco. E vai. Né? Maria Montessori diz o quê da perspectiva montessoriana? O brilhante professor é aquele que consegue sair de cena e deixar os alunos atuarem por si só. Ter autonomia. Não é tutela. Não é bengala. Né? A gente chama de tia, de tio no carinho, mas não é, na prática. Professor, professora. E agora, então, nessa educação do século XXI, a gente assume o papel de mediador, de moderador. A gente está ali facilitando a aprendizagem, mas a gente não é o protagonista. Né? Alguns dizem que o protagonista são os alunos. Eu prefiro até crer que o protagonista é o próprio processo pedagógico de ensino, aprendizagem e compartilhamento de conhecimentos. E aí já tenho isso. Aí, gente, olha só. Eu já tive atividade 1, já deixei lá. Agora eu já posso partir para a atividade 2. O que é a atividade 2? Eu já tenho a atividade 1, que eu posso desdobrar e dar seguimento para um texto escrito na atividade 2. Então na atividade 2 eu posso pegar o que eu escrevi na atividade 1 e completar? Deve. Porque ele é um trabalho contínuo. Ele nasce na atividade 1, ele é entregue no estado da arte num determinado prazo, ou seja, ele é entregue até aquele momento que vocês desenvolveram, depois ele tem outro desdobramento, que é continuar a atividade, mas ele tem uma especificidade muito interessante esse trabalho, essa A2, essa atividade 2. Qual é? Uma proposta interventiva. Além de eu conhecer os conceitos no primeiro momento da atividade 1, além de eu desenvolver a descrição da realidade no segundo momento da atividade 1, né? E desenvolver uma curadoria digital no terceiro momento da atividade 1, na atividade 2 eu já vou pensando no objeto de aprendizagem. Então eu já tenho um material, já vou com material multimídia. Eu posso gravar um vídeo ensinando formas geométricas? Vou trabalhar com os alunos formas geométricas. Vou trabalhar cone, vou trabalhar cubo, vou trabalhar quadrado, vou trabalhar discos, então eu coloco um disco em cima do outro para trabalhar a dimensão espacial. Né? Vou trabalhar com os alunos noção de espaço sensorial. Posso botar as peças dentro de uma caixa? Posso. Coloca, eu começo a pensar nisso. Né? Mas aí eu já penso também no quê, gente? Eu estou trabalhando nesse momento com educação especial inclusiva. Como é que eu trabalharia isso para os alunos? E olha, vou mais além. Se eu vi um vídeo e se eu notei que a minha colega e o meu colega no vídeo, ele está indo muito bem, legal, bacana, mas eu acho que caberia fazer diferente ou dar uma incrementada, melhorada, eu posso propor isso no meu trabalho aqui. Né? E aí, então, a gente já tem um material suficiente para a nossa atividade 2. Tá? Não tem mistério, gente. É seguir o organograma que está em PDF, seguir todos aqueles slides no passo a passo. Vocês podem olhar todo o passo a passo no slide, como também pode olhar um slide por vez e ir fazendo, vai dando conta. Pega aquele trabalho hipotético que eu fiz com o aluno de baixa visão, pode se guiar nele e a gente segue. Tá certo? Luciano, vamos abrir o debate para nossa conversa, nossa interlocução? Vamos, professora? Vamos lá, Dorival? Vamos, é com vocês. Vamos lá. Então, Dorival, o que você levanta aí para a gente? O que você compartilha? Obrigado desde já. Olha, bom, no momento que estava explicando a questão de comportamental do aluno que tem alguma necessidade especial ou outra percepção, né? Como é importante a questão do olhar do professor, né? Do professor, da professora, é a questão de observar seus alunos, né? Porque a primeira experiência que eu tive em uma segunda escola, que eu tive a oportunidade de dar aula, a alunos foi de oitava série. E no fundo tinha um pequeno grupo de 5 jovens, né? O pessoal do fundão,
E um deles, magrinho, de óculos escuros, aqueles óculos redondinho, escuro, bem estiloso, né? E ficou a aula inteira com aquele óculos sem tirar. E a sala tinha pouca iluminação, não tinha tanta iluminação. Aí quando terminou a aula, eu fui até eles, me sentei em frente desse garoto e perguntei por que ele estava usando todo momento aquele óculos escuro. Aí ele falou, professor, é a primeira pessoa que não briga comigo, não me faz tirar o óculos, não me manda para a secretaria. Eu vou lhe contar, é porque eu estou fazendo tratamento de fotofobia e eu tenho uma cirurgia marcada. Então veja só, né? A sensibilidade do educador, né? É você perceber o comportamento de cada aluno seu, né? Para que você, muitas vezes, uma coisa que também eu procurei assim compreender mais é você gerenciar conflitos. Para você gerenciar conflitos, você precisa conhecer o outro para poder buscar as melhores soluções juntos, né? Não é você que vai inventar a solução, né? Mas procurar junto essa solução. Então, assim, eu acredito que muito a acessibilidade da questão humana, né? Do humanismo, né? De você olhar para o outro e ter empatia, né? É muito importante isso, né, professor? E assim, na Unileia, eu tenho encontrado muito embasamento teórico, filosófico nessa questão humana, né? Então, assim, para mim está sendo muito bom, muito proveitoso, né? Então, seria esse pequeno relato. Oh, legal, Dorival, bacana. Assim, eu, quando estava na licenciatura em filosofia, né, eu fiz licenciatura na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, Unirio. E educação especial, ela é optativa. A Libras é obrigatória. Psicologia de educação, obrigatória, mas educação especial é optativa. E eu falei com os meus colegas na época, eu falei, gente, vamos nos inscrever nessa disciplina, porque a realidade está aí. Claro, eu tenho uma mulher que é orientadora educacional de uma escola, né, de médio e grande porte em Niterói, em que recebe alunos de vários espectros. Então eu já estava interessado nisso, já tinha sido sensibilizado em casa por causa disso. E aí fui fazer, né, Dorgival, é uma outra visão de mundo que a gente passa a ter. Né? Quando a história do quem forma se reforma ao formar, ou seja, na sua prática docente e nas leituras que você faz, você vai se reformando, você vai fazendo, né? Vai para a sala de diretoria, vai para o SOI, falta de respeito, né? É como a gente ouve alguns colegas assim, porra, aquela turma lá, 603, cara, não é possível. Eu acho que essa geração tem analfabetismo funcional. Aí você para, interroga-se e fala assim, tá, analfabetismo funcional é um dos aspectos culturais nossos. A gente lê muito pouco, não é acostumado a fazer interpretação de texto, existe uma série de particularidades envolvidas nisso. Mas será que é só isso? Quais os alunos dali que têm déficit de atenção, têm Asperger, têm autismo, né? Ainda mais até a fundo, né, Josival? Quais são vítimas de violência doméstica ou violência social, né? A gente vai trabalhar em escola pública. Pô, os alunos não aprendem. Não aprendem por quê? Porque não dormiram direito na noite anterior, porque teve tiroteio entre polícia e traficante, ou traficante e traficante, né? Então, assim, é toda uma leitura de mundo que a gente faz, né? E a gente tem a capacidade também de mudar o sistema. Essa palavra sistema é muito importante. A gente faz parte do sistema e modifica esse sistema também. Quando eu me deparo com um professor como você, e estou conversando com você na sala dos professores tomando um cafezinho, e você me relata essa experiência, eu sendo o próximo professor que vou entrar em sala de aula, ou eu já tendo entrado, eu já vou ter outra interpretação de mundo. Teu corpo afeta o meu corpo. Seu modo de se comportar afeta o meu modo de me comportar. Acho que esse relato está sendo muito interessante. Obrigado pela presença e pelo compartilhamento de saber. Tailane, Thaisa, Vanessa, querem falar mais alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Alguma consideração? Alguma dúvida? Seu colega Tailane caiu, né, a ligação, mas a gente dá a ciência do que acontece como todas as outras.
Bom, acho que basicamente é isso mesmo. Gostaria também de falar sobre a questão seguinte, que eu estava conversando com uma amiga minha que é professora, e eu falei para ela que como é importante nós como educadores, podermos assim, buscar, junto com a instituição, com a escola, dar oportunidade para a inclusão dessas pessoas, né? Pela inclusão, né? Aí ela me falou o seguinte, que ela não quer ter mais trabalho do que ela já tem. Então, para ela não era interessante. Né? Então, assim, é uma questão que a gente fica muito triste, uma pessoa que se está nessa posição de educar, de ensinar, né? E não ter a consciência da inclusão, né? De incluir todas as pessoas, não importa quem seja, né? Então, é a ver com o trabalho a mais, como uma coisa assim que vai dar mais trabalho à sua carga funcional, né? Ou seja, na verdade, ela precisa ser incluída, Dorival, né? É aquilo que o José Saramago coloca no ensaio sobre a cegueira, né? Uma nuvem sinistra baixa sobre uma cidade e as pessoas ficam cegas, né? E poucas pessoas conseguem enxergar, né? E qual é o papel dessas pessoas que enxergam? Se eu sou um cara que eu estou cego pela sombra tenebrosa, eu me deparo com você, Dorival, quem está precisando e tem esse discurso, né, embrutecido já, endurecido, né, de coração rígido e de mente já formatada dentro da caixa, que eu não quero mais ter mais trabalho do que eu já tenho. Na verdade, eu estou precisando que você, Dorival, que enxerga, me inclua, porque eu já fiquei cego. Então, por favor, me guie. Essa é a provocação que eu deixo para a gente hoje aqui. Tá? Obrigado pela participação, pela presença. Acho que a nossa reunião daqui a pouco já começa até. A atividade 1 e o blog é para ser entregue no dia 23/4, professor. É o nosso prazo lá, não é? É o nosso prazo. Então, o que acontece? Sobretudo, a atividade escrita 1, né? Essa atividade lá feita, tá? Mas o blog seria interessante se tivesse alguma coisa, ou um áudio, pode ser um áudio também, né? Com um link compartilhado com a turma, porque a gente já considera as duas atividades. Né? O que está sendo avaliado? O que vocês estão sendo avaliados, gente? O que a gente faz com a avaliação com vocês? Primeiro é a nossa própria avaliação, ver se o nosso método de trabalho, o nosso planejamento ele é viável e ele atende às necessidades dessa educação no século XXI de melhor formar vocês da melhor maneira possível. Isso é uma responsabilidade nossa. E não falo aqui porque eu estou falando na frente da Luciana, da Úrsula, da Mônica, né? Que quem for lá na sede tomar um café com a gente vai ver que o pessoal é engajado mesmo. Entende? É pessoal de chão da escola mesmo. Então, existe isso. A gente quer dar o melhor para vocês. Então, a nossa avaliação é feita nesse sentido. Outra, como vocês conseguem aprender o conteúdo, desenvolver para além dele, dialogar e mostrarem outros saberes, como, por exemplo, o Dorival está fazendo aqui, que é trazer a experiência dele, a gente repensar junto, até outras feituras de trabalho, né? E aí, a partir disso, então, a gente segue adiante. De modo prático, a atividade 1, né, ela é importante. É mais importante que o blog? Não, não é. Mas eu peço a todas e a todos que, por favor, não percam prazo, coloquem um bilhete no imã na geladeira, no banheiro, quando for escovar o dente fazer a barba, na cama, né? Quem lê um livro de autoajuda, um livro de literatura, a Bíblia, coloca lá como marcador de texto, né? Para não esquecer a data das atividades. Porque não é má vontade da professora Luciana, não é má vontade do professor Robert, nem de qualquer outro. Deixa eu O prazo só... encerra, a gente não pode lançar nota. Posso falar uma coisa? Olha só, lá no cronograma está especificado que a atividade 1 é dia 23 de maio. O blog, que seria a entrega do dia 23/4. Só que, quando a gente coloca lá a construção do blog nesse primeiro momento, você tem a obrigatoriedade de entregar o link no dia 23/4, num formulário, lá dentro do espaço no Moodle? Não. Por que não? Porque
quando foi planejado toda essa organização da disciplina, esse primeiro momento que o Robert esclareceu perfeitamente bem, que é o que a gente chama de curadoria digital, de a partir dos seus interesses e da questão provocadora, né, desse tema geral da nossa disciplina de projetos e práticas 1, porque ele tem um tema e tem uma questão norteadora, né, que problematiza esse tema e explica para a gente por que esse tema é importante dentro da nossa sociedade. Então, cada pessoa vai ter um olhar diferente sobre como que aquela questão é visualizada, é percebida no seu contexto a partir do seu olhar e da sua perspectiva, e todas as perspectivas são válidas. Você está naquele momento buscando os seus materiais, se organizando em grupo e criando o blog. Quando a gente coloca aquela data lá de 23/4, né, porque no dia 23/4 você já tem que entregar o link, é que para a sua melhor organização é importante que esse blog esteja pronto, porque nós sabemos que a gente pode, em algum momento, se enrolar com essas produções. Claro que o blog preenchido com as construções de vocês, que serão, num primeiro momento, 2, né, que vai ser o resultado da atividade 1 e depois o resultado da atividade 2, que a gente está chamando de objeto virtual de aprendizagem, vão estar no blog lá no final para você compartilhar com esses colegas. Então, pegando um pouco da fala do Robert, ninguém vai avaliar o seu blog, se a estética está legal ou se não está, ou se o próprio objeto virtual que você construiu está legal ou não está. Ninguém vai avaliar isso. A gente vai avaliar a experiência na construção dessa atividade. Então, assim, fiz a atividade 1, que a entrega está lá no nosso cronograma, dia 23 de maio. Fui lá, pesquisei meu material, preenchi. Ah, mas Luciana, eu vou fazer isso tudo sozinho? A intenção, né, era que a gente possa compartilhar saberes em grupo. Ah, como é que eu vou fazer isso agora, nessa altura do campeonato? O Robert disponibilizou para a gente o fórum de apresentação. Então, lá no fórum você pode falar, gente, eu estou sem grupo. E olha que interessante, de repente você vai pegar o Dorgival, né, que mora em Recife, de Dorgival? Não, repete aí para mim, por favor. Olinda, que mora em Olinda. Olinda, Vila, para se habitar. Que mora em Olinda, vai pegar, de repente, um colega que mora em Minas Gerais, vai pegar outro colega que... Olha a amplitude que você vai ter de olhares. E aí vocês vão fazer esses acertos e vão preencher aquelas orientações da atividade 1. Então, vocês, né, a intenção é que a gente perceba que fazer educação é fazer ciência. Então, eu não parto para solucionar algo ou intervir na sociedade se eu não tiver estudado sobre aquilo. Então, quando vocês fizerem um recorte de vocês, que vai influenciar na busca dos materiais que vocês vão trazer e preencher aquelas orientações referente à atividade 1, vocês vão ver que tem 2 momentos. O momento da busca do material e o momento, como o Robert falou muito bem e detalhadamente, de você olhar isso num contexto real. Claro que o contexto real agora ele está mais próximo do virtual, né, por conta da pandemia. Mas você olhar como isso acontece. E são várias possibilidades desse olhar acontecer. Olha só, estudei lá sobre determinada temática. Olhei isso num contexto real, como isso realmente acontece. E aí você vai começar a refletir sobre aquilo que você leu e aquilo que você percebeu. Ah, tem dúvidas? O fórum de dúvidas está lá para você. Claro que você pode compartilhar essa construção com seus colegas? Pode, deve, né? É por isso que a gente está abrindo para trabalho em grupo. Ah, mas eu não consigo fazer trabalho em grupo? Não tem problema. Você faz lá no seu modelo individual. Ah, Luciana, mas eu quero fazer trabalho em grupo, mas eu não sei como fazer. Gente, a instituição está disponibilizando para a gente as ferramentas do Office. E, assim, isso foi uma demanda dos alunos, né? Porque eles apontavam a dificuldade que era ter uma licença de um software, como isso onerava no orçamento dos estudantes. Então, você tem disponível isso para você. Então, isso que a gente está usando, que é essa ferramenta Teams, vocês têm acesso a isso. Então, o Dorgival, junto com a Tailane, podem se reunir, agendar reunião ou não, lá entrar na hora e fazer essa troca como a gente está fazendo. Então, assim,
tal como você tivesse no presencial e iria para uma salinha lá para poder organizar suas atividades em grupo, você tem com a ferramenta Office. Ah, Luciana, é obrigada a utilizar as ferramentas disponíveis no Office? Não, mas pense que aqui é o nosso laboratório. Ninguém vai avaliar se você está usando ou não está usando determinada ferramenta, mas que isso já vai ser mais um ganho para você, não só na sua vida pessoal, quanto na vida profissional. E lembrando que quando você for finalizar essa atividade 1, não só atividade 1, tanto atividade 1, atividade 2, o nosso lema, né, a nossa palavra-chave é sempre ensinar como ensinar. Então, quando você for apresentar esses resultados dessa curadoria digital, dessa pesquisa que você realizou, né, que pode ser áudio, que pode ser um vídeo, que pode ser um texto, você sempre vai apresentar esses resultados de uma forma a ensinar aquilo que você aprendeu. Então, eu só não vou lá e copiar determinado conceito, mas se a cópia de determinado conceito favorecer o outro a aprender aquilo que você pesquisou, perfeito. Perfeito. E aí vocês percebam quantas coisas estão sendo mobilizadas para que a gente sempre se coloque como aprendizes, é claro, mas principalmente com um olhar cuidadoso para o aprendizado. E aí, quando você chega lá na atividade 2 e você tem que planejar uma intervenção diante daquele problema, o Robert sempre dá um exemplo que eu amo, que foram os exemplos do lápis de cor. Gente, olha só, eu sempre fui professora, continuo sendo professora, só que agora atuo mais com adulto e sempre atuei com criança, né? Eu sempre atuei com educação infantil e alfabetização. Quando a gente começou a planejar Projetos e Práticas 1, o Robert trouxe esse exemplo e eu fiquei chocada, e ele sabe disso. Porque eu trabalhei anos e anos e anos com educação infantil e nunca tinha parado para pensar nisso. Por isso que eu até me solidarizo com o relato que você colocou da professora e com a fala belíssima do Robert, falar assim, então a gente precisa chamar esse profissional no canto e falar, isso é importante. E a gente que não sabe, desconhece, precisa ter humildade de reconhecer, poxa, a gente aprende o tempo inteiro. Que bom que você chegou na minha vida nesse momento e está me apresentando esse novo cenário. Olha quantas crianças que, de repente, eu poderia ter apoiado e eu não apoiei por desconhecimento da minha formação. Então, olha como que é importante esse movimento que Projetos e Práticas 1 traz para a gente. Então, assim, vou utilizar até esse exemplo, Robert, se você me permite. Pô, identifiquei lá que eu observei lá uma sala de aula e a professora desconhece esse conceito que o professor Robert acabou de nos apresentar. Desconhece o conceito de como que se mapeia uma sala, né? Como que eu organizo uma sala, né? Não só diante as múltiplas dificuldades, desafios que os alunos possam ter, né? Mas buscando uma maior acolhida, né? O Dorival ainda falou da mediação de conflitos, que perfeito. Como que eu faço isso? Eu vou descrever naquele planejamento. Eu vou descrever como que isso é feito. Eu posso propor algo para essa sala ser organizada. Eu posso propor, como o Robert já deu a solução para a gente, né? Numerar os lápis, criar lá algo visual, né? Com os numerozinhos, para que esses lápis possam ser identificados. E, gente, pense na perspectiva cidadã. Olha quantas crianças vão ser mobilizadas a olhar as diferenças a partir do momento que a gente apresenta isso. Então, assim, olha quantos desdobramentos maravilhosos uma intervenção pensada pode nos trazer, refletida, né, à luz da ciência, pode mobilizar tanta comunidade, que eu tenho certeza que a criança vai chegar em casa, como eu fiz aqui, não sou criança, falei, gente, para pensar nisso. Eu já fui conversar com a professora de educação infantil, a Thalita, Robert, falei com ela, ô, Thalita, tem que botar isso dentro do material didático. O nosso aluno precisa identificar isso. Gente, e eu não me julgo uma melhor ou uma pior professora por desconhecer essa informação. Não julgo e nem estou criticando os meus professores que passaram por mim e não me deram essa possibilidade. Mas olha que bom a gente ter um espaço para poder ter profissionais que nos tragam essas informações. Então, assim, coisas que são do dia a dia, que é importante a gente saber sobre a disciplina. O Teams, né, as ferramentas estão aqui, mas todo o arquivo finalizado, construído pelo grupo, tem que ser postado lá no Moodle. Por que postado no Moodle? É uma burocracia? Não, é um registro. Nós estamos numa instituição de ensino superior. E o Robert, gente, vocês têm que, assim,
dar um abraço apertadinho nele, carregar ele no colo, porque ele é um amor, ele é muito cuidadoso e acolhedor com todos os estudantes. E, normalmente, essas turmas de projetos e práticas 1 são as turmas maiores. Imagina se todo mundo começar a botar o arquivo em algum local ou pedir para o professor olhar a sua construção, como que o Robert vai ter dificuldade de gerenciar, né? Então, nós somos pares, então nós precisamos fazer algumas regras. Ah, mas, Luciana, eu estou muito ansiosa para que o Robert olhe o meu trabalho. Ele pode olhar? Compartilhe o seu arquivo, o seu link lá, no fórum de dúvidas, sempre no fórum de dúvidas. Não é para expor o seu trabalho, para deixar algum colega copiar o seu trabalho, não, pelo contrário, né? Porque nós somos seres éticos e eu tenho certeza que ninguém vai copiar o trabalho do coleguinha, né? Ou se copiar, a gente já tem as estratégias para poder mediar essa situação. Porque o Robert precisa ter um local para que ele possa se orientar. Então, assim, se a gente começar a mandar mensagem por um monte de lugar, aí vai começar aquela, poxa, o professor está demorando para responder, o professor não respondeu. Gente, porque de repente nem ele sabe que a mensagem está em determinada ferramenta. Então, alguns combinados precisam ser feitos. As trocas com os grupos podem e devem ser realizadas nessas infinidade de ferramentas que a Unileia está nos proporcionando. Mas tudo que for referente à troca com o professor, fórum de dúvidas. Mas Luciana, é muito privado e eu quero mandar individualizado para o Robert. Manda para o e-mail dele. Conversa com ele. Mas não sai disponibilizando um monte de arquivo em vários lugares, porque o que vai contar é o arquivo que você disponibilizou lá no Moodle. Então, fez o trabalho, 5 alunos. Os 5 alunos vão ter o arquivo igual, mas na hora de disponibilizar no Moodle, cada indivíduo vai lá e vai disponibilizar o seu arquivo igual. Por que isso é importante? Isso é registro, gente. Vai que algum dia, e sempre acontece esse vai que, tá? Vai que algum dia a gente precise retornar para olhar determinado arquivo, ou numa visita do Ministério da Educação, a gente precisa olhar cada arquivo. Tá tudo lá bonitinho, preenchido, transparente, bem organizado. Então, primeiro combinado, dúvidas, fórum de dúvidas, por favor. Arquivo, finalizou, entrega dentro do prazo, lá dentro do Moodle, seja atividade 1 ou atividade 2. E o blog, vocês já vão construindo, tem uma dica, tem um arquivo em PDF com dicas de construção do blog em material complementar, mas a gente deixa livre para que você opte pela melhor ferramenta. A nossa ideia era que o blog fosse individual. Por quê? O blog vai ser o seu portfólio, vai ser sua vitrine, né? Onde você vai colocar suas produções. E isso é só o início. Vocês vão ter projetos e práticas 2 com outro tema e outro problema que vocês vão utilizar o blog, projetos e práticas 3, projetos e práticas 4, as aproximações ao ambiente profissional, estágio, tudo isso que você está produzindo, que não é pouca coisa, não, é coisa pra caramba. Isso valida e fortalece a sua formação acadêmica. Eu estava conversando com o Robert antes da gente começar essa reunião, que tem processos seletivos em instituições privadas que já estão solicitando isso da gente enquanto docente. O que você produziu? Claro que o currículo Lattes é de extrema relevância, mas para uma prática de um colégio de anos iniciais de educação infantil, eles pedem o Lattes e qual é a sua experiência? Qual a sua experiência que você tem com determinada ferramenta? Então, isso é importante, isso agrega valor à sua formação. E vocês vão sentir uma satisfação muito grande com vocês mesmos, quando vocês olharem o blog de vocês e verem quantas coisas que vocês produziram ao longo dessa experiência de vocês na graduação. Então, por isso que o blog é importante. Então, assim, precisa entregar no dia 23, Tailane? Não. Você vai entregar lá no final, depois que o Robert corrigir a sua atividade 1 e a sua atividade 2. Mas é importante você se mobilizar para fazer agora? Porque pense o seguinte, se existe uma possibilidade de alguma coisa acontecer e fugir do nosso controle, ficar sem internet, a luz no dia cair, a gente está vivendo uma pandemia, gente, e eu agradeço o Robert pela fala dele inicial do encontro, a gente sabe que não dá para controlar a doença, não dá para controlar os desafios que a gente vivencia. Então, assim, tá com dificuldade? Tá com alguém da família doente? A gente se solidariza e ninguém vai ser
hipócrita de fingir que nós não estamos vivenciando um problema mundial que pode afetar a casa de qualquer estudante. A gente entra em contrato ou com o Robert ou comigo pelo serviço de atenção, anexa o atestado médico ou seu ou dessa pessoa, ou que isso não seja necessário, ou referente a outro problema, para que a gente tenha um registro e a gente possa até possibilitar uma prorrogação de prazos, caso isso seja necessário. É o melhor dos mundos? Nem para você, nem o professor, né? Porque ninguém quer passar por nenhuma dificuldade. Mas que é possível? É possível isso acontecer. Mas, por favor, evitem de deixar para o final, tá bom? Porque se não tiver uma justificativa, a gente não tem como abrir o sistema e o Robert sabe disso. Várias vezes o Robert vem conversar comigo, Luciana, por favor, ajuda aqui, o aluno pediu. Mas sem uma justificativa, eu peço assim, o Robert conversa comigo, eu converso com a minha coordenadora geral, que conversa com a nossa direção, e sem uma justificativa a gente não consegue flexibilizar prazos, entendeu? Então a gente precisa sempre de um documento comprobatório. Então, feito esses combinados, gente começou a produzir, tá com dúvida, a gente faz outro encontro. Resgata e fala um encontro somente sobre determinadas questões, mas, por favor, concentrem as dúvidas no fórum, para que a gente tenha ciência do que está acontecendo, para que a gente possa pensar nas melhores estratégias. O Robert teve uma estratégia bem legal com a turma de vocês, que ele além de compartilhar materiais que já podem ser utilizados na curadoria de vocês, não tem nenhum problema em utilizar esses materiais, ele foi esmiuçando todas as dicas, né? Eu olho para aquilo, eu acho didático e acho que facilito. Mas, de repente, para vocês pode ser que não tenha muita lógica ou que não tenha muita contribuição. Volta para a gente e fala isso. Olha, professora, é melhor quando vocês compartilham desse jeito. A gente gostaria que a informação fosse compartilhada desse. E a gente vai avaliar e vai averiguar se dentro dos objetivos e competências que a gente precisa desenvolver, se isso faz sentido, a gente muda. Não tem nenhum problema em mudar. Aqui, se tem uma coisa que a Unileia não tem dificuldade, é a gente mudar, porque a gente vê tudo como um aprimoramento, não é, Robert? Mas vocês precisam concentrar as dúvidas, os anseios, as expectativas lá no fórum, porque o Robert está sempre por lá, e aí a gente vai vendo o termômetro e a gente vai vendo o que a gente pode fazer para aprimorar esse diálogo com vocês, tá bom? Esse encontro está gravado, então, assim, os colegas que não assistiram vão poder assistir. Quem já está aqui participando, o vídeo já aparece para a gente na íntegra, mas a gente vai facilitar mais ainda a vida de vocês, a gente vai baixar e vai botar no YouTube com um linkzinho lá como não listado, que aí ninguém fica expondo o rosto, nada disso, só para a gente poder ouvir os temas 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, e vocês vão colocando para a gente como que está essa produção de vocês, o que está difícil, o que precisa de apoio, o que vocês estão com dúvida, para a gente poder ir apoiando o aprendizado de vocês, tá bom? É isso, professora Luciana. Agradeço o apoio, publicamente aqui, como eu faço sempre. Agradeço a todo mundo aqui que está presente, o engajamento. Tá? Vamos juntas, vamos juntos. Né? É isso. Tá? E eu peço para vocês que fiquem de olho no Informações Gerais. Tá bom, gente? Isso, Vanessa, vamos deixar o link lá no fórum, sim. Isso, Vanessa. Tá? E Vanessa e demais colegas, tenham um hábito de dar uma olhadinha sempre no fórum Informações Gerais, porque estão sempre um aviso lá interessante. Eu gosto muito de compartilhar material lá, fazer certas provocações, tá? Eu estou até assim atentado em fazer um negócio com vocês, que é mandar uma lista de especificidade para vocês começarem a pesquisar. Né? Vocês sabem o que é síndrome de Duchenne, por exemplo? Quem aqui sabe o que é síndrome de Duchenne? Não? Comprometimento sensório-motor que você perde os movimentos das pernas, depois do braço, muscular, tonicidade muscular, depois você perde a respiração, músculo involuntário e vem a aresia. Com média de idade, com 14, 16 anos de idade. Nós temos alunos assim na escola. É isso que a gente recebe. A gente idealiza um tipo de aluno, mas a gente recebe aluno real. Ô, Robert, se tem algum material sobre microcefalia, que é outra realidade que... Eu pensei nisso, mas na verdade eu não deixei, no primeiro momento, não botar o material, mas botar algumas coisas para eles pesquisarem.
tá? Algumas patologias, algumas especificidades, para eles já começarem a ter hábito. A professora fez isso comigo, eu achei muito interessante. E o que eu tiver de documentário e de filme, eu coloco lá. Eu gosto muito de colocar curtas-metragens também. Eu E, acho que a gente gente, aprende e incentiva. o Robert é estudioso nessa área, então, assim, pode ser que a gente tenha dificuldade de achar determinado material, pede ajuda. Professor, olha só, eu quero investigar isso, eu estou com dificuldade de achar uma fonte científica válida, né? Um local, um grupo de estudo, que eu possa ter trabalhos validados pela ciência, pela comunidade científica. Pede ajuda. Ó, Eu vou Dorival deixar já lá o colocou material aí, de ó. autossabilidade e superdotação, que é a minha especificidade, por sinal. Tá certo? A E gente tem volta a cada conversar, experiência gente. maravilhosa sobre A isso. gente volta numa outra live para conversar sobre isso. Faltam 12 minutos para encerrar nosso encontro. E deixo aqui o meu agradecimento pelo carinho a todos vocês, tá? Beijo, Professora gente. Luciana, Boa encerra. noite. Posso encerrar. Boa noite, gente. Bom jantar para vocês.